Exercício de mudança de base para vetores em um paralelepípedo. Paramos no item C. Mostre que todo vetor que tem as três coordenadas iguais relativamente à base f é gerado por AP mais BP mais AS. Vamos chamar esse vetor genérico de V. O que quer dizer todo vetor que tem as três coordenadas iguais relativamente à base f? Ele está dizendo todo vetor que pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base f. Ou seja, esse vetor é proporcional à soma dos vetores da base f. Se ele não tivesse falado todo, a gente não precisava usar alfa como proporcionalidade. Como ele quer saber todo vetor que é uma soma desses daqui, ou seja, todo vetor que é proporcional a ele, a gente usa esse alfa, que pode ser qualquer número real. Então, ele está falando que esse vetor V pode ser sempre escrito por AP mais BP mais AS. Então, se esse vetor pode ser escrito como essa soma de vetores, a gente iguala esse vetor V a essa soma também com um fator de proporcionalidade. Então, para a gente mostrar que esses dois vetores são a mesma coisa, a gente tem que mostrar qual é o fator de proporcionalidade entre eles. Ou seja, quanto vale alfa e beta, ou alfa sobre beta, ou beta sobre alfa. Para facilitar as coisas, vamos usar a base E, que a gente já calculou os vetores da base f em termos da base E, no item A, 2 vídeos atrás. Os vetores da base f são dados em termos da base E dessa seguinte maneira. O AP é menos meio, menos meio e meio. O OS é menos meio, meio e meio. E o OR é meio, meio, meio. Para somar os três vetores, a gente soma cada uma das componentes. Então, essa primeira componente ela é menos meio, mais meio. Então, menos meio com mais meio dá zero. Essa componente é menos meio. Segunda componente, menos meio mais meio dá zero. Zero mais meio dá meio. E terceira componente, meio com meio dá 2 sobre 2. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, 3 sobre 2. Agora, para encontrar quem que é AP mais BP mais AS, a gente precisa escrever cada um desses vetores na base E. Então, vamos pensar no primeiro vetor, o vetor AP. O vetor AP é um vetor da base E. Então, esse vetor AP ele é apenas o vetor na base E, com os demais componentes sendo zero, já que ele não tem nada de AB e nada de AD. Ele é puramente o próprio AP. O vetor BP. Olhando aqui nas componentes da base E, BP pode ser escrito como menos AB mais o AP, porque menos AB é BA, e BA com AP dá BP. Os coeficientes aqui dentro vai ser menos 1 para o AB e 1 para o AP, sendo 0 para o AD. Por fim, o vetor AS. O vetor AS, a gente consegue enxergar aqui que ele é o vetor AP mais o vetor AD, pela regra do paralelogramo. Então, ele é 1 AD, 1 AP e 0 AB. Tendo os três vetores, a gente consegue somá-los. Então, a primeira componente é 0 mais menos 1, que dá menos 1. Segunda componente é 0 com 1, que dá 1, mais 0 dá 1. E terceira componente, 1 com 1 dá 2, 1 mais 1 dá 3. Agora que a gente tem as duas somas, é só a gente substituir no V e dividir os dois lados ou por alfa ou por beta. Então, igualando os dois, a gente tem o alfa vezes o primeiro vetor, que é a soma dos três vetores azuis, e a gente tem o beta multiplicado, que é a soma dos outros três vetores. Se a gente dividir os dois lados por alfa, a gente consegue ver que beta sobre alfa é igual a meio, pois beta sobre alfa está multiplicando menos 1, 1 e 3. Então, se beta sobre alfa é igual a meio, menos 1 vezes meio dá menos meio, 1 vezes meio dá meio, e 3 vezes meio dá 3 meios. E assim a gente mostrou que para todo vetor V, e é escrito como a soma dos vetores da base f, a gente consegue escrevê-la em termos da soma dos vetores AP, BP e AS. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, considere compartilhá-lo com outras pessoas que também estão estudando o assunto. Até o próximo vídeo.